interajam, peça, para um pouquinho, peraí, estou com dúvida, quero fazer isso diferente. Até para ele conseguir entender que ritmo vocês estão, qual a dificuldade de vocês, tá bom? Podemos começar? Oi, Marina, boa tarde. Oi, Rodrigo. Obrigado pelo convite, obrigado por abrir as portas para a gente aqui. Gostei do estilo com bigodinho. Obrigado. Estão mudando, a quarentena faz a gente mudar muita coisa, né? Sim. Então, assim, igual a Marina falou, é importante de repente vocês interagirem aí. Pode ligar o microfone, pode falar, tá? Não tem problema não. Tá? Pode mandar no chat. O chat é um pouco mais difícil de eu ver aqui, então se você puder monitorar um pouquinho aí, Marina, o que vai acontecer, né? Se o pessoal mandar alguma pergunta, você pode me interromper. Mas se também os alunos quiserem abrir o microfone e questionar durante a apresentação, sem problema, tá? Então eu vou Eu acho que fica começar. até mais fácil eles abrirem o microfone, porque aí eles já É, vão questionando, já vão tirando dúvida, vendo se foi satisfeita a dúvida. exatamente. A gente vai abrir o debate, né? Eu vou Sim. começar a apresentar aqui, certo? Então, assim, ó, pessoal, a simulação, ela, simulação de tráfego e simulação de mobilidade, são ferramentas que vão estar dentro do InfraWorks, tá? Todos já estão vendo minha tela? Só dá Tá um ok. sim. Tá vendo a tela, né? Beleza. Sim. Então tá. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu já criei um modelo aqui, mas vou gerar um modelo só para vocês verem como é que eu fiz, né? Eu vou pegar aquele cruzamento da Miguel Sutil com a General Melo. É um cruzamento que mais ou menos há uns 2, 3 anos atrás sofreu uma intervenção, né? Então tá aqui, ó, General Melo e Miguel Sutil. Antigamente a gente podia transitar aqui, esse cruzamento era uma bagunça, né? Uma bagunça tremenda. A gente podia fazer o que quisesse aqui, né? Basicamente. Eu queria pegar qualquer direção aqui, ele podia fazer isso, né? Aí recentemente fez uma intervenção com relação à mobilidade aqui e vamos ver se a gente consegue simular algumas outras intervenções nessa região, tá? Então eu defini essa região aqui, certo? Vou colocar um nome aqui de General Melo com a Miguel Sutil. E aí ele faz aquele mesmo processo que a gente viu ontem, né, para quem estava aí presente. Ele vai fazer o download de uma base de dados, né, onde vai ter ali as descrições das avenidas, das ruas, né, vai ter uma imagem de satélite, uma topografia e também eventuais edificações que tiver na região, certo? Isso ele faz o download, então às vezes pode demorar um pouquinho para ele aparecer na base aqui, então a gente pede para atualizar. Ele geralmente vai baixar essas informações todas para essa tela inicial aqui que a gente vê do InfraWorks. Tá? Eu já tinha preparado esse modelo aqui, enquanto ele vai baixando o modelo que a gente criou, eu vou abrindo ele aqui e a gente vai falar um pouco dessa intervenção aí. Aqui, ó. Então, igual vocês viram ontem, né? Tem uma imagem de satélite, tem as ruas, né, bem definidas aqui, o que é cada um. Ó. Eu tenho as informações dela aqui, ó. Avenida General Melo, né? Aqui eu vou ter a Avenida Miguel Sutil, né? Então tá tudo definido aqui, ó. Tem uma topografia, e essa topografia a gente não pode dizer que ela é precisa, né? Mas serve para um estudo inicial. E eu tenho também aqui algumas edificações que eventualmente vão surgindo, certo? Então, como é que funciona a simulação de tráfego e a simulação de mobilidade urbana dentro do InfraWorks, né?
Então, o primeiro parâmetro que a gente tem que definir com essa simulação é o tipo de rua que a gente vai analisar. Se a gente lembrar um pouquinho do que a gente conversou ontem, a gente tem dois tipos de vias que a gente pode criar dentro do InfraWorks. Esse aqui que é um projeto, um planejamento de estradas, né? E esse aqui que é o nosso componente de estradas, certo? O planejamento de estradas é quase como um elemento arquitetônico, é um sketch, um rascunho. Né? Eu não consigo fazer simulação nem análise de nada que eu estou fazendo com isso aqui. E agora o componente de estradas não. Eu já consigo fazer análise, eu consigo fazer simulação, eu já consigo tirar volume de corte, de aterro. A gente tem uma série de parâmetros que a gente consegue tirar a partir desse componente de estradas, certo? E aí o que acontece? Quando a gente traz o modelo inicial do InfraWorks da base de dados, né, tudo que vem aqui de estradas, ele vem como um planejamento de estradas. Tá? Nada aqui é componente. Mas aí ele permite que a gente faça o seguinte, né? Ele permite que eu converta esses planejamentos em componente de estradas. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar essas ruas que estão aqui nesse cruzamento, né? E vou converter ela para componente de estradas. Como é que eu faço isso? Seleciono o elemento, clico com o botão direito e eu tenho aqui a opção de converter para componente de estradas. Então, basicamente, eu vou fazer isso nessas quatro alças aqui, essas 4 direções para a gente. Ó. Eu vou converter essa, vou converter essa aqui também, essa, e vou converter essa aqui. Tá? Então, ó, já identificou que eu tenho um cruzamento nesse ponto aqui, certo? E esse cruzamento é exatamente como era antes da primeira intervenção que fizeram aqui, né? Então eu tenho quem chega aqui, né, pode ir para a direita, para a esquerda e pode seguir reto, e da mesma forma em cada uma das entradas desse nosso cruzamento, né? Então a gente tem esse pequeno problema aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer a simulação nessa análise básica aqui, nesse formato que está aqui, como era antigamente, né? Como é que a gente faz para fazer essa simulação? Ó, eu venho aqui em analisar, certo? E esse primeiro ícone aqui que tem os carrinhos, ó, o terceiro ícone, na verdade, né? Ele é já a simulação de tráfego. Então, ó, eu clico nele e aí repara que ele já destaca algumas vias. Tá vendo? Ele está destacando essas vias. Que vias que são essas? São as vias que eu converti para componente de estradas. As vias que não estão convertidas, que não são componente de estradas, são planejamentos de estradas, ele nem aparece aqui como uma via para analisar. É óbvio que depois que eu faço, por exemplo, se eu fizer a seleção aqui e passar por alguma dessas vias, ele vai identificar que eu estou passando por elas e vai perguntar para mim se eu quero acrescentar elas na minha simulação. E automaticamente ele acaba convertendo o elemento num componente de estradas. Como eu estou fazendo aqui num ambiente pequeno e relativamente controlado, às vezes isso não gera grandes interferências. Mas se a gente estiver fazendo numa área muito grande, numa extensão grande, numa região onde eu vou ter muitas entradas e saídas, se eu fizer isso pode acabar gerando uma série de problemas de modelagem que vai dar mais trabalho resolver do que se eu fizesse parte a parte, né? Então, o que eu faço aqui? Ó? Quando eu clico nessa simulação de tráfego, né, ele me permite fazer uma delimitação de uma área, né? Então, eu vou delimitar aqui, eu dou um clique
e vou delimitar uma região onde eu quero que ele faça análise para mim. Aí repara que como eu estou criando a região aqui, ó, ele está criando esses cubos, né, esses quadrados aqui, né? O que é cada um desses quadrados? É cada ponto de entrada e saída da minha simulação. Então, cada quadradinho desse aqui está considerando como uma entrada e saída de veículos. Tá vendo? Então, eu tenho aqui os pontos de simulação para a gente, certo? E aí, o que acontece, né? Aparentemente, eu não inputei dado nenhum, né? Eu não coloquei nenhuma informação aqui, né? E aí, o que a gente vai fazer? Agora que eu vou começar a trabalhar dentro do aplicativo que faz a simulação de tráfego. Aqui eu tenho até uma parte onde ele faz uma animaçãozinha e tal, mas isso é o menos importante, né? O que vai importar mesmo é os inputs que a gente vai colocar agora. Ó. Quando eu clico com o botão direito, ele abre essa janela aqui pra gente, ó, certo? E aí eu vou especificar aqui, ó, eu vou entrar no meu painel analista de tráfego, certo? A tradução é bem ruim, tá? Eu já vou falar para vocês que tem alguns pontos aqui que a tradução para português ficou uma porcaria, né? Mas na maioria das vezes eu tendo a trabalhar ele em inglês, é mais confortável, né? Então eu vou vir aqui, ó, painel analista de tráfego, e aí ele vai abrir o aplicativo que a gente vai conseguir imputar as informações de matriz, de tipo de veículo, então todas as informações necessárias para a gente fazer a simulação. Ele abre como se fosse um outro aplicativo, um outro software, tá vendo? Só que é o mesmo modelo, tá vendo? Eu tenho exatamente o mesmo modelo aqui. Rodrigo, Opa, pode falar. Rodrigo, fizeram uma pergunta no chat se o tamanho da região influencia na simulação. A pessoa tá sem microfone. O tamanho do modelo ou o tamanho da onde a gente está criando aqui a área, né? Assim, de certa forma, o modelo não. O tamanho do modelo não vai influenciar, né? Mas essa área aqui, ó, quando eu defino essa região aqui, ele vai influenciar no formato que a gente vai fazer a simulação. Por exemplo, eu vou criar uma nova área aqui de estudo. Ó. Eu poderia fazer uma área desse tamanho aqui, ó. Então eu estou pegando mais vias aqui, né? Repara que eu peguei outras vias que eu não tinha nem transformado em componente de estradas. A hora que eu finalizar, a primeira coisa que ele vai perguntar, olha, já está convertendo essas outras vias que eu não tinha feito a conversão dela, ele converteu elas todas em componentes de estradas. Tá vendo? Então qual que é a dificuldade aqui, né? Essa área vai ser muito mais complexa. Né? Se a gente fizer uma análise dela, ela vai ser bem mais complexa do que a primeira área que eu criei. Eu tenho aqui muito mais entradas e saídas do que quando eu estiver analisando a primeira análise que eu coloquei. Né? Então, é nesse critério que a gente vai ter aí uma variação de possibilidades, né? Eu posso ter uma análise mais complexa que a outra. Aqui a gente vai ter uma matriz muito mais complexa do que na primeira simulação que eu coloquei. Né? Então vou até pegar aqui, ó. Eu vou tirar essa e vou manter essa primeira só, por enquanto. Depois a gente faz uma simulação maior para vocês verem a diferença que vai ter com relação à complexidade disso, tá? Aí você me dá um feedback aí se eu respondi a pergunta ou não, tá? Então aqui, ó, vou pegar o painel.
Aqui, ó. Então, o que eu tenho de parâmetro aqui, né? Eu vou ter 4 entradas e 4 saídas, basicamente, né? 4 entradas e 4 saídas. E aqui, ó, a gente tem alguns modelos de simulação. Então, simulação rápida, uma simulação de uma manhã curta, uma manhã longa, uma noite curta, uma noite longa. Né? Isso aqui tudo é parametrizável. Tá? A gente pode criar do jeito que a gente achar melhor. Certo? Aqui são parâmetros de horários, né? Como que a gente vai controlar. Aqui é uma demanda de tráfego e os percursos que eles vão percorrer, certo? Então vamos criar uma simulação diferente aqui. Ó. Eu vou criar uma simulação aqui do mini curso. Vou colocar aqui das 8, vamos colocar das 7h45 às 8h15. Só para a gente ter um parâmetro aqui. Então eu posso delimitar aqui um horário para a gente fazer essa análise. Tá? Então eu criei uma simulação aqui. Em cima dessa simulação, ó, eu vou entrar com alguns parâmetros. Tá? Eu vou, primeira coisa que eu vou delimitar são esses parâmetros aqui. Ó. Como é que eu faço para criar um parâmetro novo? Eu seleciono aqui e clico nesse maisinho. Ele cria um parâmetro novo aqui. Vou colocar o parâmetro para esse elemento. E aí repara aqui o seguinte, ó. Eu só consigo editar os parâmetros que estão ativos. Né? Então, como é que eu vou fazer a edição desse parâmetro aqui? Se eu tentar clicar aqui e editar, ele não habilita a edição para mim. Certo? Então, eu tenho que selecionar aqui, ó, nessa simulação, do nosso mini curso, eu vou selecionar esse parâmetro que a gente está especificando aqui. E aí eu vou selecionar essa simulação, ele fica aqui ativo para a gente. Na hora que ele está ativo, aí eu consigo editar este parâmetro. Né? E aí como é que vai ser essa edição de parâmetro aqui? Como que vai ser a simulação nossa? Então, aqui eu vou definir qual que vai ser o horário de início e o horário de fim dessa simulação. Tá? Então eu coloquei lá que vai ser das 7h45 até as 8h15. Tá? E eu posso definir também um determinado dia da semana aqui, né? Qualquer dia. Tá? Ok, então já está definido que esse é o nosso parâmetro de horário. Né? Aqui, então, o parâmetro se vai ser AM ou PM, né? Se vai ser 7h45 às 8h15 da manhã ou da tarde. Vou deixar da manhã, certo? E aqui é o mais interessante, é o parâmetro de demanda. Tá? Então eu vou criar uma demanda aqui. Vamos fazer aqui uma montagem. E aí é a mesma coisa, eu só consigo editar ele se ele estiver ativo. Então eu vou colocar aqui ó, na demanda, vou colocar a contagem de tráfego, ó, ficou ativo, aí eu consigo editar ela. Tá? E aí, ó, acredito que essa matriz aqui seja familiar para vocês, né? O que está dizendo aí? Que essa matriz está apresentando para a gente, ó? Vai ficar mais fácil da gente visualizar aqui. Quando eu seleciono, ó, ele me mostra o que está sendo feito. Ó. Então, eu tenho uma entrada e uma saída. Então, cada um desses pontos aqui, ó, eu tenho um perfil para eles. Ó. Então, o ponto 1 é uma entrada e tem essas 3 saídas aqui. Ó. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Certo? Opa, é 1, 2, 3 e 4. Aqui, ó. Então, eu vou entrar nesse ponto 1
e ele vai poder sair ou no 2, ou no 3, ou no 4. E aqui eu vou colocar a quantidade de carros que vão passar mesmo, de um ponto para o outro. Então ele vai sair, quantos carros vão sair do ponto 1, né, e vão entrar no ponto, aliás, vão entrar no ponto 1, né, e vão sair no ponto 2. Quantos vão entrar no ponto 1 e vão sair no ponto 3. E quantos vão entrar no ponto 1 e sair no ponto 4. É uma matriz de origem e destino aqui, né? Não tão complexa quanto um elemento maior, mas só dessa nossa interseção aqui. Eu vou simular, a gente não tem esses dados aqui, né? Mas vamos dar uma exagerada aqui só para ver como é que vai ficar a simulação de forma mais prática, né? Eu vou jogar aqui 40 e 30, 25, 50, 10, 48, 34, 13, 84, 42, 46, 45. Tá? Então, em cima disso aqui, ó, a gente vai usar essa simulação nessa contagem e nesse percurso, certo? Eu posso fazer uma simulação aqui, só que essa simulação aqui não é a mais prática, não é mais visual, né? Mas o ideal é a gente vir aqui, ó, eu vou fechar esse elemento e dentro dessa caixa de diálogo aqui, ó, eu vou selecionar essa simulação que a gente criou. Tá vendo? Uma simulação, nosso mini curso com esses horários. Tá? Então eu vou selecionar ela aqui e vou pedir para ele executar a simulação. Ele faz o processamento dessa simulação. Antigamente essa simulação era feita na nuvem, agora ela está no... Deu um erro aqui. Ela está no próprio computador. Deixa eu ver. Que ele saiu, mas depois vamos ver por que ele deu erro naquela simulação que eu criei. Mas basicamente ele vai permitir para a gente ver isso aqui, ó. Ver os veículos transitando aqui, como que eles vão se comportar, né? E aí, ó, o que é importante a gente perceber? Aqui é só uma simulação, um vídeo de apresentação mesmo, tá? O que é importante a gente visualizar dentro do simulador aqui, ó. Vou voltar lá para o painel. Aqui, ó, dentro do painel, o que é importante a gente ver dentro dessas simulações aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode mexer, tá? Os períodos é aquele primeiro parâmetro que a gente fala dele, tá? E aqui a gente tem um parâmetro de comportamento, tá? Então eu tenho custo de condução, a forma como ele vai dirigir. Então vamos ver aqui item por item desses aqui, ó. Então eu tenho um custo que pode ser levado em consideração, tá? Um custo de condução por segundo, custo de condução por distância, né? E aqui a gente tem também como que a gente vai fazer o posicionamento dos veículos, tá? O espalhamento desses veículos. E aqui, ó, como que vai ser as direções que eles vão trafegar. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma folga mínima. Tá vendo aqui? Uma folga mínima. É a distância que vai ter um carro do outro. Se a gente fizer até aqui, ó, colocar só para vocês verem como é que pode funcionar isso aqui, ó. E eu pedir uma simulação.
de uma simulação aqui, ó. Ó, eu coloquei aquela folga quase zero lá, né? Então tá um veículo entrando quase dentro do outro, tá? Então é isso que ele vai trazer pra gente de parâmetros, ó, de comportamento. Ó. Vou voltar essa folga aqui para 1.1 aqui. Aí já passa a ter uma distância maior entre veículos, né? Então a gente consegue fazer essa parametrização de elementos, tá? Até com relação a como que vai ser os controles de velocidades, ó. Então a gente pode também definir aqui que vai ter um controle de velocidade, né? E aí aqui controle de velocidade esqueci o nome do negócio. Que dá multa. Pardal, né? O pessoal chama de pardal, mas é o radar. Isso. Utilização eletrônica. Então, exatamente. Então, esse controle de velocidade aqui é radar. Tá, pessoal? Eu posso parametrizar isso também. Eu vou dizer que determinada via vai ter um radar lá, especificando que vai limitar a velocidade de condução. Não é a mesma coisa do que a velocidade da via. Quando a gente faz a criação da via, né, a gente tem a especificação da via, né, e nessa especificação da via, a gente tem aqui, ó, a velocidade da via, né, a velocidade que ela foi projetada para atender. Então, está aqui, ó, 40 km por hora. Né? Para essa via, para essa mesma pista, eu posso dizer que ela está com a velocidade de 40 km por hora, mas ela tem um controle de velocidade, tem um radar nela, que vai também limitar essa velocidade a 40 km por hora. Certo? Então eu também consigo entrar com essas parametrizações desses elementos aqui. Certo? Então a gente pode ter várias possibilidades aí de parametrizações, tá? Inclusive aqui, ó, então a gente tem esses parâmetros, né? E eu tenho também o parâmetro de veículos, né? Como é que vão ser tratados os veículos, né? Eu tenho veículo pequeno, veículo médio, veículo grande, as SUVs, vans, caminhões, tá? Então essa parte aqui é a parte mais simples. A gente vai ver mais para frente que tem também uma parte da simulação aqui onde eu consigo colocar pedestre, ônibus, trem, né? Eu posso colocar vários elementos aqui para simular junto o nosso tráfego, né? E aqui, ó, a gente tem o controle da interseção. Repara aqui assim, ó. A gente vai ter todas as possibilidades de tráfego aqui. Então, eu tenho, ó, o cara está na Miguel Sutil, vai continuar na Miguel Sutil. Ele está na Miguel Sutil e vai pegar a General Melo para a direita. Está na General Melo, vai pegar a Miguel Sutil. Então, tá todas as possibilidades de tráfego aqui, ó, bem definidas. E cada uma delas foi colocada dentro de um grupo. Então, você está vendo aqui, ó, eles estão agrupados, né? E aqui estão os grupos, ó. Como é que vai funcionar os grupos em função das posições deles, ó. Então, esse grupo 1 aqui é todo mundo que está na Miguel Sutil e vai pegar outras direções. Esse grupo 2 aqui é quem vai fazer, está na Miguel Sutil e vai fazer uma conversão à esquerda. O grupo 3 está na General Melo, vai pegar as direções à direita e reta. E o grupo 4 está na General Melo e vai pegar uma conversão à esquerda. Certo? Aqui as fases também definidas da mesma forma. Né? E aqui eu posso definir, ó, o tempo de sinalização. Tá vendo? O tempo de verde, amarelo e vermelho para cada um dos semáforos aqui. Tá? Então repara que ele coloca até um
um postezinho aqui com um semáforozinho. Deixa eu tentar melhorar a vista dele aqui. Mas ele é um semáforo onde tem todas as possibilidades aí de direção. Não está deixando movimentar muito bem aqui. Daqui a pouco eu saio e volto, né? Ele mostra esse semáforo melhor para vocês. Mas ele vai ter todas as direções possíveis aqui para fazer o controle do tráfego. Certo? Eu poderia também definir uma haste, né? uma simulação também de um elemento para direcionar o tráfego, também diferente de um semáforo, mas uma haste com pare. Né? A gente pode simular isso também. Aqui vai ser a mesma restrição de velocidade que a gente falou atrás ali. Né? Os veículos também já tinha falado, né? Aqui o comportamento das hastes, como é que elas vão funcionar. Se eu tiver alguns elementos com rampa também, de perda de velocidade, a gente consegue fazer essas simulações aqui, quanto que ela vai perder de velocidade. E aqui como que ele vai fazer a simulação para a gente, o tempo de simulação que ele vai demorar para fazer, certo? Essa demanda como que a gente vai colocar os veículos, ó. Então a gente tem aqui, ó, um percentual para cada um do tipo de veículo. Então, eu vou ter veículo pequeno, 40%, os veículos médios, 10%. Então a gente pode também colocar isso, parametrizar esses elementos, né? Então fez a contagem de tráfego lá e conseguiu especificar cada um dos tipos de veículos na contagem de tráfego. Então eu sei um percentual de como que esses veículos vão transitar aqui. Pode falar. Boa tarde, gente. Rodrigo aqui do CFTMG, Engenharia de Transportes. Gente, uma dúvida, Rodrigo, sobre o Mobility Simulator, porque normalmente no IMSAM, quando a gente vai colocar as matrizes, a gente coloca uma matriz de cada modo de transporte, né? A gente não faz essa proporção depois. Né? Tem como fazer também, só que é mais comum fazer uma matriz separada da outra. No caso aí do Mobility Simulator, a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer várias matrizes, né? Vou pegar aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui é uma matriz só. Tá vendo? Eu tenho uma matriz aqui, ó. Certo? Eu posso criar uma outra matriz, né? E aqui especificar também como que vai ser ela, se eu vou ter ela dividida ou não, por zona ou não. Né? Então eu posso também colocar nesse formato também. Então eu posso ter várias matrizes aqui e fazer da forma que eu achar melhor. Respondi? Respondido, obrigado. Nada. Onde é que eu estava? Divisão de demanda. Ah, tá. Então eu posso fazer essa divisão, né? Posso criar vários tipos de divisões aqui, né? E aí a gente vai ver que quando a gente tiver também o ônibus, a gente vai ter um elemento de ônibus aqui, vai ter um elemento de pedestre aqui também. Né? Então essa matriz vai ficando cada vez mais complexa em determinados pontos. Tá? Aqui eu posso criar também essas definições de simulação. Tá? E aqui é a demanda, né? Aquela matriz de demanda que a gente mostrou mais para trás aqui. Tá? Então também posso fazer da forma que eu achar melhor essa divisão de simulação aqui, certo? Aí o que é de repente interessante a gente analisar aqui, ó. Eu vou rodar essa simulação aqui, né? Então, ó, ele faz essa simulação aqui pra gente, né? Ele faz essa análise dessa simulação dentro desse aplicativo, né?
E aí a gente pode fazer essa simulação fora também, né? Lá dentro do InfraWorks, certo? Então aqui eu posso fechar essa simulação e rodar a simulação aqui dentro da plataforma mesmo do InfraWorks. Qual que é a diferença aqui? Aqui eu vou poder ter uma simulação um pouco mais visual, né, um pouco melhor a apresentação dela, e aqui a gente vai poder extrair as informações dessa nossa simulação e jogar para um banco de dados do Excel ou de qualquer outro software que a gente pode, porventura, ter. Né? Deixa eu ver se isso aqui vai rodar agora. Então a gente pode ter essa possibilidade também de exportar isso, né? E trabalhar. Tá dando algum erro nessa simulação minha. Depois eu vou dar uma olhada nela, por que ela está errando. Mas aqui, ó. E a outra possibilidade também, ó, é ver de forma gráfica, né, como que vai ser a nossa disposição do tráfego. Ele vai mostrar aqui pra gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Essas barras aqui, ó, são a região onde vai ter o engarrafamento, né? Então esse aqui é o tamanho do engarrafamento que a gente vai ter, ó. Vai ter uma fila, não tá pegando aqui, mas ó, uma fila de 13 metros, né? Um atraso ali de 94 segundos. Aqui uma fila de 53 metros, um atraso de 384 segundos. Né? Aqui também outra fila de 79 metros. Aqui uma fila de 63 metros. Né? Então eu tenho esses parâmetros aqui dentro do InfraWorks. E aqui, ó, esse botãozinho aqui, a gente pode extrair as informações. Vou tirar aqui, vou criar uma pasta, nosso recurso. Tá vendo aí? Extrai no formato de CSV, né? E a gente pode pegar o Excel aqui, ó, e trazer esse banco, esses dados, né, como um arquivo CSV. Abrir outra coisa. Cadê documentos? Eu vou botar todas as planilhas, vou pegar essa aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Então aqui eu tenho todas as informações do nosso tráfego lá, ó. A distância percorrida, como é que já foi custo também de transporte disso, conforme aqueles parâmetros que a gente imputou lá com relação a custo, os veículos que estão passando por aquelas vias, né? Então tudo a gente está tirando informações já dentro dessa simulação que a gente fez, certo? Então aqui, ó, agora o que a gente pode fazer aqui, né? Cada uma das intervenções que a gente porventura faça, a gente consegue já simular essa intervenção. Então, por exemplo, eu defini, isso aqui é a nossa situação inicial, né? Então eu vou criar uma proposta diferente aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, intervenção intervenção 1. O que é essa intervenção 1 minha? Eu vou simplesmente falar que os veículos não vão mais poder fazer
virar para a esquerda, né? Ou eles vão reto e viram para a direita, que é o que tem hoje lá. Todo mundo ou indo reto ou virando para a direita. Então, quando eu faço isso, né, a hora que eu venho aqui na minha simulação e peço para ele fazer análise novamente, ele já vai identificar que não vai ter mais a possibilidade do veículo virar para a esquerda aqui. Todas as possibilidades aqui ele vai ter que ou ir reto ou virar para a direita, né? Então ele vai ter essas possibilidades aqui, ó, certo? Aí o que de repente a gente tem que analisar também, né? Como é que vai estar o trânsito aqui, ó? Vou pedir para ver de novo a matriz aqui. Então, aqui, ó, a nossa demanda a gente vai ter as possibilidades aqui, né? Só que a gente tem que olhar principalmente aqui na nossa intersecção, né? Então não existe mais aquela possibilidade do camarada virar à esquerda, tá vendo? Então, ele reduziu a quantidade de elementos aqui, né? O grupo também reduziu, tá vendo? Eu tenho aqui grupo 1 e grupo 3. Antes eu tinha grupo 1, 2, 3 e 4. Né? E aí a gente tem que resolver isso aqui, ó. Se eu já não tenho mais o nosso grupo 2 e o grupo 4, né? Eu não tenho mais alguns elementos aqui, né? Então, essa possibilidade aqui, ó, né? Essa aqui, ó, já não existe mais. Tá vendo? Só tem o grupo 1 e o grupo 3. O grupo 2 não existe mais, né? Então, a gente vai até eliminar ele daqui, tá? Grupo 2 e grupo 4. Certo? Então, eles não vão estar mais trabalhando aqui, né? Tirar o grupo 2 e o grupo 4. Então eu só vou ter essas possibilidades de andar aqui. Tanto aqui também, ó, né? O grupo C e o grupo D, né? As fases C e D também não vão existir mais. Eu vou retirar elas, né? Aqui é o sincronismo, beleza. Então, vou clicar, ok. E peço para ele simular o trânsito para a gente. Vou pedir lá, né? Vou pedir para ele simular aqui. Ele gera o fluxo aqui pra gente em cima dessa nossa demanda nova, né? Onde eu não tenho mais essa possibilidade de virar à esquerda aqui dos veículos, né? Outra coisa que a gente pode de repente pensar aqui, fazer outras intervenções e simular cada uma dessas intervenções dentro do nosso projeto. Então, por exemplo, se eu quisesse analisar aqui, uma outra possibilidade seria uma rotatória. Vou colocar aqui. Então, ao invés de eu ter um cruzamento aqui, a gente vai ter uma rotatória. Então, ao invés de ter um cruzamento, a gente vai ter a rotatória e a gente já pode entrar com ela
simulação também. Então já posso pedir para ele executar uma simulação aqui, levando em consideração a rotatória. Então já não tenho mais aquela parada, né, aquela espera. E aí, ó, outra coisa que nós podemos pensar para ele mostrar visualmente, né, o tempo de espera, ó, a fila já mudou, né? Aqui eu nem tenho fila, esses 2 pontos para essa simulação que a gente está colocando, né? Então a gente tem uma fila reduzida em relação àquela primeira simulação que a gente fez. Então, cada uma das intervenções que eu faço dentro da minha parte de infraestrutura, eu já consigo simular automaticamente aqui dentro da ferramenta. E já perceber se ela vai ter resultado ou não, né? Ou qual resultado vai ser, se vai ser positivo ou negativo. E a gente pode migrar entre as soluções que a gente está trabalhando. E eu não perco os dados de simulação. Então, eu tenho aqui as simulações que eu fiz. Ó. Então, as simulações que eu fiz para o elemento isolado, né, sem nenhuma intervenção. A gente tem os dados aqui, a gente pode extrair as informações, né, e a gente tem como pedir para ele fazer de novo a simulação aqui, né, mostrar de novo todas as informações dele em todas as propostas que a gente criou. Então, eu estou trabalhando já com uma integração, né? Estou simulando em cima de uma coisa que eu estou criando quase que automaticamente. Né? Então, eu ganho velocidade nessa nossa análise aqui. Certo? Eu vou mostrar aqui para vocês outros parâmetros que a gente pode trabalhar nessa análise mais simplificada ainda. Então aqui, ó, aqui a gente tem um painel de simulações, né? As simulações que a gente pode criar ou já trabalhar em cima delas, né? Aqui a gente tem como que vai ser analisado os elementos, ó, os percursos, então todos os parâmetros para a análise estão aqui, certo? Aqui como que vai ser as ações para a gente fazer alguns atalhos dentro do nosso, da simulação, tá? Então são atalhos para o nossa manipulação do projeto mesmo, né? E as camadas que a gente vai visualizar. Então eu posso também manipular o formato de visualização de camadas aqui, tá? De repente eu não quero ver setas, ou não quero ver alguns elementos do nosso projeto, eu posso pedir para visualizar ou não esses elementos. Tá? E aqui uma forma de visualização que a gente pode também ver de forma mais simplificada alguns elementos dentro da simulação de tráfego. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Tá beleza? Todo mundo está conseguindo fazer aí? Teve alguma dificuldade, algum problema? Rodrigo. Pode falar. Rafael Detoni. Opa, tudo bom? Beleza, Rafael? Joia. Rodrigo, uma pergunta. Talvez eu não sei se eu não captei ou não foi falado.
É possível parametrizar comportamentos do motorista? Vou dar um exemplo. Vamos pegar uma moto, um motociclista. Tem motociclista que respeita, anda atrás do veículo, tem motociclista que anda no corredor, né, entre os carros. É possível fazer essa parametrização do comportamento? Ou, por exemplo, no caso de motoristas, né, motoristas que têm arrancadas mais rápidas, arrancadas, ou seja, aceleração maior, aceleração menor, enfim, é possível criar esses parâmetros? Ou definir esses parâmetros? Aqui, Rafael, aqui nessa simulação mais simplória aqui, a gente tem uma parte de comportamento aqui, só que é relativamente simples, não é tão perto do que você está falando, mas a gente tem uma outra ferramenta aqui dentro também, que ela já é um pouco mais complexa. Tá? A gente tem aqui ó, a simulação, que aí eu posso fazer dentro da mesma área definida. Né? Aí eu tenho um painel relativamente semelhante com aquele que a gente estava trabalhando ali, só que com o número de variáveis bem maiores aqui. Né? Eu nunca fiz uma simulação com moto, né? Mas a gente consegue dar alguns parâmetros aqui de veículos. Tá? Deixa eu até abrir aqui. Olha, é um pouquinho diferente, né? Tem os mesmos elementos aqui, né? E agora reparem aqui, assim, os parâmetros aumentam, tá vendo? Eu tenho, esses aqui são os mesmos que a gente tinha lá, ó, até aqui, né? Eu tinha períodos, comportamentos, restrições, veículos, e aí eu passo a ter outros parâmetros aqui, tá vendo? Ó, pessoas, né? Aí a gente vai ter outros elementos para analisar aqui. Vou abrir aqui a parte de comportamento, ó. Então a gente tem aqui, ó, o formato dos elementos, então eu posso criar aqui comportamentos onde o cara pode trafegar de forma geral, ele pode conduzir, ou ele pode taxiar, pode circular, pode ser um elemento de entrega, né? Então a gente tem esses parâmetros de comportamento, né? Aqui parâmetros de custo de navegação e condução, custo de transporte, né? Os formatos também de estacionamento, né, que a gente vai poder também colocar regiões que vão ser para estacionar, né, as parte a tradução tá ruim aqui, né, mas seria um veículo que vai estar só circulando, né, como uma viatura de polícia, né. Aqui, aquele mesmo conceito lá de folga, né, de como que o veículo vai se comportar, se ficar muito colado ou numa distância um pouco maior. Então, eu posso colocar esses parâmetros aqui e criar padrões para esses parâmetros. E posso dizer que determinados tipos de veículo vão usar padrões diferentes. Então, eu posso falar que eu vou ter um veículo que vai ter esse padrão B1, né, que a folga dele vai ser colado, né, vai ser um veículo que vai estar bem próximo do outro. Né. Também posso definir aí como que ele vai comportar com relação a direção agressiva ou não, né, vai ser aqui, ó, os dados Onde você estava antes tinha uma última aba que estava escrito temperamento, acho que era lá. Isso. Era a última aba. Aqui, obrigado. Aqui, ó. Aí aqui é o formato dele, né? Se ele vai ser mais agressivo, né? Se vai ser mais consciente, paciente, né? Ou uma direção mais familiar, né? Então aqui a gente vai conseguir parametrizar isso, tá? Aqui a gente vai botar, e aí eu posso criar também vários
vários formatos de como que ele vai trabalhar, né? E em cima disso, ele vai jogar para a gente lá. Ok. Beleza? Ok. Tá? Então, aproveitar que a gente já está aqui, né? Esse aqui já é um outro simulador, né? Que aí ele vai ser mais complexo com relação ao formato de informações que a gente vai ter aqui. Né? Então, tem da mesma forma que a gente tinha lá veículos, mesmo tipo, né? E a partir daqui a gente passa a ter aqui, ó, aqui que é o comportamento, ó. Tá vendo? Onde a gente criou lá, né? Então eu posso colocar aqui um veículo novo aqui que é o pai de família. Esse cara vai ser o que vai ter o comportamento B4. Né? Então aqui que a gente vai atribuir, né? A gente definiu lá, colocou esse parâmetro como um parâmetro para o comportamento do veículo, e aqui a gente vai colocar, fazer o link entre essas informações. Tá? Aí, ó, a gente pode definir a pessoa, né, parâmetros. Inclusive, tem algumas empresas que já tem visto usar essa ferramenta aqui para fazer uma simulação de saída de emergência. Né? Então, ele simula dentro do InfraWorks, coloca uma edificação lá que tem uma saída pequena, ele consegue simular a saída de emergência com as pessoas aqui. Né? Então, eu posso entrar com os dados e parâmetros das pessoas, né, e o formato que ela vai se comportar, né, e aí depois a gente pode definir quais vão ser os trajetos que ela vai passar. Ela vai andar pela calçada, ela vai andar por uma faixa de pedestre, eu vou definir uma faixa de pedestre para ela se locomover, né, então a gente vai conseguir entrar com esses parâmetros dentro dessa simulação aqui também, certo? O que mais que a gente tem aqui? Ó? São outros elementos também, né? Tempo de intersecção, o mesmo formato que a gente tinha também, né? A gente vai ter as navegações aqui, a gente pode definir todos esses parâmetros. Aqui, ó, aqui são as redes, ó. Então aí eu vou poder definir também aonde que essas trilhas aqui vai ser onde o pedestre vai passar, né? Onde elementos de serviço vão passar, estações, onde o ônibus vai fazer a parada, né? Posso setorizar alguns elementos, né? Regiões de serviços. Então, é bem parecido com aquela primeira simulação que a gente está trazendo, só que com mais parâmetros. Né? Então, aqui, como a gente fez uma rotatória, né? A gente mudou o formato para uma rotatória, então ele vai ter sempre aqui um fluxo livre, né? Desde que eu não tenha nenhum veículo passando por essa rotatória. Certo? A gente vai também ter essas possibilidades, né? Agora aqui, ó, a matriz de demanda, né? Nesse caso, eu posso também ter uma matriz aqui para transporte público, né? A gente tem aqui, ó, a definição para transporte público, então a gente pode ir criando os parâmetros para o transporte, né? E entrando com cada um dos elementos aqui para o transporte público também, certo? E aqui é a mesma matriz que a gente estava trabalhando lá, só que aqui é óbvio que a gente já está só com a parte da rotatória, né? E isso a gente pode fazer em todos os elementos, tá? Podemos dar um intervalinho, 5 minutos, só para beber uma água? Beleza. 5 minutinhos, a gente volta, bebe uma água e retorna, beleza?
Podemos voltar? Beleza. Então, assim, ó, como a gente falou lá no comecinho, né? A gente entrou numa matriz relativamente simples aqui, né? E se a gente colocasse aqui, ó, vou criar uma outra área. Vou criar uma área aqui. Já pegando... Pegar... Eventualmente, ó, pode acontecer de eu passar por uma região e ele não criar esse quadrado aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Bem aqui não tá criando. Por quê? Porque aqui também não. Eu vou mostrar por quê, né? Quando eu crio a rotatória, tá vendo? Ele tem um braço de rotatória que é maior do que o elemento em si, né? Então eu preciso, na verdade, estar na via, ó. Eu preciso estar na via para ele entender que aquilo vai ser computado na simulação, né? Então eu vou criar aqui, ó. Eu posso mexer um pouquinho nas dimensões só para ele entender isso. Ah, ele já identificou que aqui vai ser, vai estar dentro da análise, né? Então, quando eu faço isso,
ele já vai fazer, levando em consideração todos esses pontos de entrada e saída. E aí, aquela questão que o colega tinha perguntado, né? Se o tamanho iria influenciar. Agora o tamanho começa a influenciar por causa dessa matriz aqui, ó, né? Então ela fica bem mais complexa, né? Então cada ponto aqui ó, tem diversas possibilidades de entrada e saída, né? E aí o negócio é ter essas informações, né? Dessas contagens, né? De quem está saindo da onde está indo para onde. Então, quanto maior o meu modelo, quanto maior essas quantidade de vias que eu cruzar aqui, maior vai ser essa matriz. Né? E a gente vai ter, aqui o céu é o limite, né? Então, uma possibilidade gigantesca de ter uma quantidade grande de informações aqui, né? Só para a gente fazer uma análise rápida aqui, ó. Jogar alguns valores. Do jeito que eu estou jogando aqui, ó, ele joga sempre valores iguais aqui, tá vendo? Vai sempre distribuir de forma iguais, né? E aí eu consigo, né, pedir para ele fazer uma análise rápida aqui pra gente. Tá vendo? Eu tenho toda a região sendo analisada aqui em cada um dos pontos. Ó. E eu vou ter problema, né? Como é que... Aqui já deu BO até na rotatória. Então, é óbvio que a gente tem que entrar com cada um dos elementos, com as parametrizações corretas, né? Aqui eu joguei de qualquer jeito. Então, o cara esse semáforo está atrapalhando lá na frente. E exagerei um pouco nos números ali, né? Então, a gente consegue ter essa análise com essa matriz dessa forma, né? Vou puxar aqui para ver só a simulação aqui da mobilidade. Vou pedir para ele vir para aproximação, vou executar uma simulação aqui. Então, os dados, da mesma forma que a gente tem uma interoperabilidade do InfraWorks com cada um desses aplicativos de simulação, também tem entre eles. Tá? Então, os dados que eu lanço em um também pode ser aproveitado no outro. Vou executar a simulação. Ela ficou uma simulação mais demorada, né? Porque eu tenho muito mais entrada e muito mais saída. A gente vai ter toda a simulação dos veículos aqui, ó. E outra coisa que é importante a gente olhar, a gente consegue ver dentro, quando eu passo o mouse por cima de cada um desses pontos, ó, a gente consegue ter algumas informações desses elementos. Ó. Uma demanda de entrada, uma demanda de saída. De cada um deles a gente tem as informações. Como é que está o trânsito aqui, certo? Como é que estão os tipos de veículo. A gente pode ter essa visualização, né, de forma rápida e fácil. Posso aumentar a velocidade aqui também, quero ver mais rápido. Então,
cada um dos elementos a gente consegue parametrizar e ter as informações de forma... Aqui, ó, essa noite curta, ó, ele dá certinho pra gente aqui o tempo dela. Das 17 às 18 horas. Né? Então, a gente tendo os parâmetros dessa simulação, a gente consegue fazer uma análise mais aprofundada. Tá? Então, por exemplo, eu posso dizer que nessa interseção que a gente estava falando aqui, eu tenho 3 propostas aí, né? Tem uma proposta onde eu não vou ter intervenção nenhuma, tem uma proposta onde eu vou mudar só a direção, né? Como que o veículo vai se comportar na conversão à esquerda, né? Eu tenho uma proposta para uma rotatória, né? E eu poderia ter uma proposta com uma trincheira, um viaduto, né? E a gente fazer essa simulação tanto de custo desses elementos, né? Como a gente viu ontem, né? A gente tem a possibilidade de fazer uma análise aqui, ó, de custo de terraplanagem dessa rotatória, ou de um custo de terraplanagem, inclusive de uma trincheira. Aqui está processando alguma coisa. A gente tem aqui, ó, a gente consegue, sem fazer nenhuma análise mais aprofundada, eu já consigo saber. Para essa rotatória eu vou ter uma terraplanagem ali. Se eu quiser fazer uma análise também de materiais, a gente consegue já dizer que eu vou ter de custo de materiais atrelados a essa intervenção que eu vou fazer aqui. Vou fazer uma outra proposta aqui. Vamos fazer a trincheira, né? A trincheira aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer na minha interseção aqui, ao invés de eu ter na Miguel Sutil, vou fazer Miguel Sutil passar por baixo e fazer uma análise dessa trincheira. No nosso caso aqui, ó. Aqui eu vou tirar essa parte aqui, ó. Vou acrescentar um componente de modo a ele dar continuidade à nossa via. E vou pedir para ver aqui o perfil da minha via. Nesse ponto aqui, eu vou baixar a minha via. Vou baixar a via. Baixei uma. Ah, tá. Entendi. E vou... Aqui também está com um problema. Estão ligados no ponto aqui. Dá continuidade nela. Só para a gente simular isso de forma prática aqui. Adicionar um PVI. Para
mexer no meu eixo vertical. Aqui. Vou exagerar um pouco mais aqui, né? Vou entrar com a ponte aqui já. Aliás, entrar com um túnel, né? Entrar com um túnel aqui e simular o nossa trincheira. Deixa eu mexer nessa elevação aqui que tá. Agora sim. E aqui o túnel. Elevação. Mas melhorar. E aí eu posso pensar uma alça de acesso, né? Umas alças aqui para dar os acessos de quem está nas vias, né? E fazer essa simulação melhor. Vou criar aqui uma alça. Vou criar uma alça a partir daqui, ó. Tá aqui, vamos criar aqui por aqui.
sei porque ele não quis criar aquela hora alça. Eu posso modelar ela de forma diferente, né? E criando os elementos de acesso aqui para nossas vias, em cada um desses pontos aqui, né? Da mesma forma que a gente fez aquela análise lá, ó, eu mantenho o mesmo perfil aqui, né? E posso fazer de novo, pedir a mesma simulação, né? Levando em consideração cada um dos elementos que a gente está entrando aqui. Aí muda, óbvio, aquela matriz nossa, né? Vou ter aliás, matriz não, vai mudar como é que ele vai se comportar aqui dentro desse nosso tráfego aqui, né? Nesse caso aqui, como eu não terminei de fazer as alças aqui, vai ter região aqui que o veículo não vai ter como ter ele está entrando por essa zona 2 e ele deveria sair por essa zona 4, ele não vai ter como ele fazer isso, né? Aí, óbvio, tem que fazer cada uma das modelagens aqui dos acessos, né, para ele entender esses processos. E aí essas ligações são importantes para a gente também fazer essa análise. Aí vai simular aqui, e como obviamente eu não tenho mais uma interseção nesse ponto, né, não vai ter mais aquele ponto de parada aqui. A gente tem essa possibilidade também de criar outros modelos aqui mais complexos, né, e extrair essas informações dele. Pedir para ele fazer uma outra simulação aqui, ó. Uma outra região. Vou pegar aqui. Vou criar uma região aqui que vai ter esses 4 pontos. Eu já tenho duas interseções aqui, né? Aí eu vou pedir uma análise diferente aqui. Ok? Como eu criei uma outra área, né, aquela simulação que eu tinha criado, ela não vai estar aqui, né? É uma área diferente, né? Eu tenho parâmetros diferentes para analisar. Tá? Agora eu tinha falado é como se fosse um semáforozinho que vai definir aqui o que vai ser possível de transitar nessa interseção. A gente pode ter essas informações, né, dessa interseção nossa. Aqui, ó, nas informações da interseção, como eu tenho mais de uma interseção agora, eu também consigo mexer nesse formato de interseção, né? Então eu quero falar, não, vou trabalhar só com a interseção 4, ou só com a interseção 2. Ele vai me posicionando aqui, ó, em função do que a gente está trabalhando, certo? E aqui eu consigo dizer, ó, como é que vai ser esse fluxo, né? Aqui também a gente consegue entrar com os parâmetros de
deslocamento dos veículos. Então, ó, vai ter um sinal de pare, ele vai seguir direto, vai dar preferência, né? Então a gente consegue ter essa parametrização também da sinalização e como é que o carro vai respeitar essa sinalização, né? Aqui também, ó. Eu poderia criar uma via lá que vai ser uma direita livre, né? Uma direita livre. Então, aqui que eu vou definir como é que vai ser esse comportamento. Ah, não, o cara vai entrar no estado de parada, ele vai dar preferência, ou ele vai ser fluxo livre. Então, aqui que a gente vai entrar com essa possibilidade, né, de colocar uma direita livre, um acesso livre, alguma direção que a gente possa ter esse tipo de parâmetro, né? E aí, em cima disso, a gente consegue fazer essas análises e essas simulações, né? Alguma dúvida? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo, pessoal? Ouvindo um pouco vocês. Feito sim. Ninguém escreveu nada, só que tá tranquilo. Beleza. Uhum. E aí, ó. Vou mostrar uma coisa. A gente consegue exportar um pouco desse comportamento dele. Fazer quase que um videozinho dessa simulação de tráfego, né, e deixar isso disponível, né, de compartilhar isso, né. Então, se eu tenho aqui a simulação, os veículos estão se deslocando, né, a gente pode... Tá, deixa eu dar um play aqui nela. Do jeito que ela está aqui, ó, o InfraWorks também permite a gente criar um vídeo de apresentação, né? Então a gente consegue fazer um vídeo com os veículos se deslocando. Então, ou um engarrafamento, né? Os veículos parados no engarrafamento. Vou criar um vídeo aqui assim sem muitos parâmetros, né? É só para a gente ver como é que ele se comportaria, comprometeria. Então, mesmo eu tendo uma simulação rodando, né, eu consigo criar uma visualização desse vídeo e exportar isso. Exporto esse vídeo, eu exporto no formato que eu achar melhor, eu posso gravar isso colocar numa apresentação, colocar num TCC, né, onde a gente achar melhor. E aí a gente pode extrapolar isso, né, para outras mídias aí, né. Marina, basicamente era isso que eu queria mostrar, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida, estou à disposição, né? Acho que essas duas ferramentas aqui são ferramentas que sozinhas dariam uma disciplina na graduação, né? Tem muita coisa dentro delas, né? E tem muita coisa para trabalhar dentro delas. O que de repente a gente sente falta, eu já até conversei com você, né, é que a gente tem esses dados, né, de contagem de tráfego. Se esses dados fossem abertos, seria bem interessante, né.
pessoal. Tá só eu aqui? Não, tô aqui. A Binder também deve estar. O Rubens, ele falou que tá. Oi? Estão falando que não, que tem mais gente aqui. Ah, tá. Entendi. Então é isso, Marina. De repente a gente tentar colocar isso aqui nos TCCs aí, nos trabalhos de graduação, pessoal estudar mais a fundo essa ferramenta. Que não sei se na visão de vocês é uma ferramenta boa, mas ao meu ver é uma ferramenta que dá para trabalhar bastante coisa com ela. Sim, dá para trabalhar bastante coisa com ela. Eu até pedi para um orientando meu fazer o curso, Matheus. Espero que ele esteja fazendo. Ele está aqui. Uhum. Ainda não é meu orientando, é futuro. Para falar, pergunta para ele ver se ele acha que vai ser útil, que vai ser legal para ele. Uhum. Que a gente tem pensado em usar um simulador, né? Sim. E eu acho que é sempre importante para a gente não tomar decisão no achismo, né? Ele ajuda nisso. Com certeza, né? E também não tem aquele negócio, né? Você faz uma intervenção para depois perceber se ela deu certo ou não, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que esse é o mais importante. A gente estudar, existe engenheiro para isso. Exatamente. Para ver se a solução é útil. Vou pensar, né? Vou pensar antes Gente, de alguém executar. tem alguma dúvida? Sim, mais uma ferramenta para aprender na quarentena. A gente tem que se aproveitar dessas coisas. É verdade. E é uma ferramenta assim que, deixa eu até mostrar aqui, apesar delas ter um banco de dados em inglês, né? O manual dela é em inglês, mas é um manual bem tranquilo de trabalhar com ele. Deixa eu ver aqui. Ajuda manual. Então tá o manual inteiro dela aqui. Só 400 páginas para dar uma estudada, mas ele é bem didático com relação ao trabalho das ferramentas. Né? Então ele vai explicando certinho cada um dos parâmetros lá e como é que a gente vai tirando os dados. Tá? E acho que o mais difícil mesmo não é nem aprender a ferramenta, não. Acho que o mais difícil é ter os dados, né, de contagem de tráfego. Não, você tem que... no TCC, eles têm que ir para a rua e contar. É isso, né? Quando a gente faz uma consultoria, a gente vai para a rua e conta. Exatamente. Não, eu ia Tem falar, como, a tá? Juliane aqui, eu ia falar, assim, só dar um adendo interessante, que teve uma parte que o Rodrigo estava mostrando, que mostrava a familiaridade do motorista com o local. E é até interessante que isso aparece quando a gente está fazendo o cálculo da capacidade da via, né? A familiaridade do motorista com o local que ele está trafegando, que até o HCM indica você colocar um valor de 1 quando você sabe que o motorista está ali, sempre trafega, e colocar um valor menor quando, por exemplo, é uma via de, por exemplo, uma chapada, ou, enfim, um turista que está passando por uma via turística. Então, eu achei interessante essa parte, e era só isso mesmo que eu achei interessante, acabei não falando, e abri o momento agora. Eu não sei se o Detone ainda está por aí, né? Mas eu acho que ele deve ter uma base de dados aí de contagem de tráfego mais atualizada, ou talvez alguma coisa lá dentro da CEMOB, né? Que de repente o pessoal da CEMOB poderia usar uma ferramenta como essa, né? Ou pelo menos tentar usar, né? Alguma coisa dentro dessas funcionalidades, né? Para a gente ver o nosso fluxo de trânsito melhorar, né?
Acho que o Detone sumiu. Acho que ele não está aí, não. Mas a gente realmente aqui, Rodrigo, a gente tem muita dificuldade com dados, assim. A gente pede... a própria CEMOB não tem. Geralmente o que eles têm são consultorias que vieram de fora e fizeram a contagem, sabe? No geral, os alunos têm que ir para a rua, as pessoas têm que ir para a rua para contar. E isso a gente vê a falta de planejamento em algumas coisas, né? Em algumas tomadas de decisão. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu lembro que você trabalhou um tempo no Rio de Janeiro, né? Eu estava tentando acessar aqui, tinha uma base de dados do Rio de Janeiro que era aberta, que era open source. Que eles tinham lá, tinha tanta informação naquele negócio, cara. Mas lá tem. Agora tá fechado, eu tentei entrar aqui, não tá mas lá a gente tem disponibilizado aberto, por exemplo, contagens de tráfego de todos os radares. Eles disponibilizam. Desde 2016 eu tava olhando lá, tinha até assim, contagem de motoqueiro que caiu no chão em chuva. Dia que choveu. Sim. Lá. Então tinha assim um banco de dados tão grande, tão não, ainda tem, interessante é no Data de informações. Rio. Como? É Data Rio, né? Só para antes da gente, só vou mostrar um negocinho. Esse do Rio de Janeiro, pelo menos eu não sei se esse que você está falando é o mesmo que eu tinha visto. O que eu estou falando é da prefeitura, que a prefeitura deixa aberto. Então, eu acho que é da prefeitura. Ele era em cima do ArcGIS, né? Isso. Então, se for em cima do ArcGIS, vou até mostrar uma coisa aqui, ó. O InfraWorks tem uma interligação direta com o ArcGIS, né? Aqui, ó, tá vendo aqui? Autodesk Connector for ArcGIS. Então eu consigo puxar a base de dados direto para cá. É só conectar aqui, ó, com o ArcGIS, né? Vai ter a conexão, vai ter a conta que a pessoa vai ter acesso. A hora que ela conectou aqui, ele puxa as informações para cá direto. Eu não preciso nem ficar preenchendo informação, pra você ter uma ideia. Então, assim, a interoperabilidade e a comunicação com a ferramenta é muito grande. Então, falta uma base de dados dessa pra gente. Eu acho que é o que a gente mais sente falta aqui no Cuiabá, né? A minha vontade é um dia a gente fazer um projeto que a gente pare para ficar contando dado, sabe? Ver locais específicos e a gente analise a cidade, como ela está crescendo, como ela está evoluindo, mas chegaremos lá, Rodrigo, chegaremos lá. É Big Data, né? Bom. Beleza. Gente, mais alguma pergunta? Alguma ideia? O Rodrigo colocou essa ferramenta disponível se a gente pensar em algum projeto de pesquisa para usar, para mostrar a utilidade dela no dia a dia. Então, vocês tendo ideias, pensando, a gente pode conversar, ver o impacto disso, como a gente pode apresentar a ferramenta. Tá bom? Isso, Rodrigo, mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente está sempre à disposição, tanto de você quanto dos alunos aí, está as portas abertas, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia, que é só ligar a câmera aqui e começar a conversar, né? A gente está sempre à disposição. Amanhã a gente vai estar aí também com o Civil 3D. Tá bom, muito obrigada. Obrigado. Rodrigo, até amanhã, 2 horas. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.